Sabe aquela foto incrível ou aquela música que levou noites para compor? O que será que protege de verdade esse trabalho todo? Bom, no Brasil a resposta tem nome: direito autoral. E hoje a gente vai desmistificar essa que é, sem dúvida, a ferramenta mais poderosa para qualquer pessoa que cria. Fique por aqui porque vamos descobrir juntos como proteger de verdade uma obra. Olha só, para facilitar tudo, a gente dividiu essa jornada em 5 partes bem claras. A gente começa pela base, entende o poder de quem cria, explora os limites da proteção e lá no final a gente sai com um plano de ação prático na mão. A ideia é que depois desses 5 pontos, a visão sobre direito autoral mude completamente. Então, vamos lá. Tudo começa com uma base bem sólida, né? Antes de sair falando sobre registrar ou proteger qualquer coisa, a gente precisa responder aquela pergunta fundamental. O que, afinal de contas, é direito autoral? É isso. Vamos construir esse conhecimento juntos, passo a passo. Vamos pensar um pouco. O que exatamente significa direito autoral? Parece uma pergunta simples, mas olha, na prática, essa é a peça-chave que define quem tem um controle sobre uma criação. Bora descobrir isso agora. De um jeito bem direto, direito autoral é tipo um escudo legal. É o poder que a lei dá para decidir quem pode e como pode usar aquilo que foi criado. E aqui no Brasil tem uma lei específica para isso, a 9.610, que garante que a voz do criador seja ouvida e que o trabalho seja valorizado, tanto na parte moral quanto, claro, na financeira. E é aqui que a história começa a ficar bem interessante. A lei não dá só um tipo de direito, não. Ela dá 2 poderes que são distintos, mas que se completam. Pensa assim, é como ter 2 chaves diferentes para proteger a mesma criação. Vamos entender direitinho essa divisão? A melhor analogia é essa aqui, ó. Os direitos morais são a alma da obra. Eles são inseparáveis do autor para sempre. É o direito de ter um nome nos créditos, a garantia de que a arte não vai ser distorcida, sabe? Já os direitos patrimoniais, bom, esses são a carteira. É a parte comercial da coisa. É o que controla quem pode usar, copiar ou vender a criação. E essa parte, sim, essa pode ser negociada. Mas atenção! Esse guarda-chuva de proteção tem limites. Ele não cobre absolutamente tudo. Então, a grande questão para qualquer pessoa que criar é: o que exatamente está protegido por ele e o que fica de fora, exposto, digamos assim. Vamos definir essas fronteiras agora. A palavra-chave aqui é expressão. É isso que a lei protege, a forma como uma ideia se manifesta no mundo real. Pensa assim, o livro que foi escrito, e não a ideia para o livro. A música que foi composta, e não o sentimento que inspirou ela. É sempre o resultado tangível, sabe? Do texto, a fotografia, é isso que ganha proteção. E aqui vem o contraste, que é crucial entender. A ideia por si só, solta no ar, essa não é protegida. Por exemplo, a ideia de escrever um livro sobre um jovem bruxo numa escola de magia não tem dono. Agora, o livro específico que alguém escreveu, com aqueles personagens, aquele enredo, esse sim, a proteção só nasce quando a ideia vira algo concreto. Ok, agora que a gente já entendeu o que é o protegido, vamos falar das regras do jogo. O que acontece quando alguém quer usar o trabalho de outra pessoa? E o que acontece quando uma obra fica tão antiga que basicamente vira de todo mundo? Pois é, vamos entrar agora no mundo fascinante do domínio público e das exceções à regra. Guarda bem este número: 70. 70 anos. É esse o tempo que os direitos patrimoniais, ou seja, os direitos econômicos de uma obra, duram após a morte do autor. E quando esse relógio para, algo realmente transformador acontece. A obra entra em domínio público. É isso mesmo, é como se ela fosse devolvida para a sociedade, se tornando um tesouro cultural livre para todo mundo. Qualquer pessoa pode usar, recriar, adaptar, compartilhar e tudo isso sem precisar pedir permissão. Isso acaba alimentando um ciclo de criatividade completamente novo. Tá, mas e antes desses 70 anos, existem exceções? Sim, a lei entende que a cultura precisa circular, precisa fluir. Por isso, por exemplo, dá para citar um trechinho de um livro numa monografia, ou tirar uma foto de uma estátua que está numa praça, sem problema nenhum. É um equilíbrio bem delicado, sabe? Entre proteger quem cria e, ao mesmo tempo, garantir que todo mundo tenha acesso à arte e ao conhecimento. Beleza, conhecimento é poder, mas agora vamos para a ação. Como a pessoa que cria pode transformar todo esse conhecimento em uma proteção real, documentada? Chegou a hora de traçar o plano de ação para, de fato, blindar uma obra. Olha, presta muita atenção nisso aqui.
O direito sobre uma obra nasce no exato momento da criação. O registro não cria o direito, ele apenas formaliza esse direito. É bom pensar no registro como se fosse a certidão de nascimento da obra. É a prova definitiva, sabe? Um documento oficial que acaba com qualquer discussão sobre quem criou primeiro. E numa disputa judicial, isso pode ser a diferença entre ganhar e perder. E o processo de registrar é bem mais simples do que parece, viu? Dá para resumir em 3 passos. Primeiro, preparar uma cópia final da obra. Segundo, preencher o formulário oficial. E terceiro, enviar tudo para o órgão correto. Cada tipo de obra tem a sua casa, digamos assim. Textos vão para a Biblioteca Nacional, músicas para a Escola de Música e assim por diante. É um processo bem direto que serve para garantir a tranquilidade de quem criou. E agora, a pergunta final fica no ar para a gente refletir. Aquela criação, aquele projeto que dá tanto orgulho, será que está mesmo protegido? O conhecimento que a gente viu aqui hoje é o primeiro passo. O próximo é usar esse poder para garantir que todo o esforço, a paixão e a criatividade investidos em uma obra sejam sempre e de forma inquestionável reconhecidos como de quem a criou.